Graças, paz, irmãos. Mais um dia, estamos dando continuidade à nossa campanha de leitura bíblica. Você que tem perseverado conosco nesses cerca de 123 dias. Então, hoje, nós vamos ler capítulos 35, 36 e primeiro capítulo de Esdras. Então, estamos dando seguimento à nossa leitura. Então, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura conosco. Capítulo 35 do segundo livro de Crônicas está escrito: Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro, e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais essa carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário, segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada uma porção das casas paternas dos levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000 por todos que ali se achavam, e de bois 3.000, isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo, 300 bois, e Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme ao mandado do rei. Então imolaram a Páscoa. E os sacerdotes espargiram o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses, e puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras, e em sertães, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocupavam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura, pelo que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandamento de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Jeduntu, vindente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos os levitas preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar o holocausto entre o altar do Senhor, o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se achavam, celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhuns reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou a Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti,
Contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvido às palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os frecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro, e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram nos sepulcros dos seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas nas lamentações. Quantos mais dos sucessos de Josias e suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos sucessos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei no lugar de seu pai em Jerusalém. E era Joacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e condenou a terra a contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Joaquim. Mas o seu irmão Joacás tomou Neco e levou-o para o Egito. Era Joaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mau aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Joaquim, as suas abominações que fez, e o mais que se achou nele, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar, e era Joaquim da idade de 8 anos, quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mau aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano enviou o rei Nabucodonosor, e mandou que o levassem à Babilônia, com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, sobre Judá e Jerusalém. E era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Demais disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-los, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos deu a sua mão, e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa do Senhor, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no 1º ano de Ciro,
rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o povo, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Esdras capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores desconfortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazendas, com grãos e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Esses tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram da Babilônia para Jerusalém. Então, terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos lendo o capítulo 2, 3 e 4 de Esdras. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Deus assim o permitir.